Olá, quarto ano. Tudo bem? Espero que sim. Bom, sejam bem-vindos. Vamos lá, por que bem-vindos? Porque agora nós temos quarto A, B, C e D. Até então eu estava gravando para o quarto B e quarto D. O quarto A e o quarto C, bem-vindos. Vamos lá conhecer um pouquinho o formato, como que a ProAlessandra trabalha. Dúvidas estarei inteira disposição. Nós vamos dar início ao livro 2, tá bom? Vocês ficaram aí parados durante uma semana? Parados? Não, nós estávamos colocando nossas atividades em ordem. Isso aí, porque nós finalizamos o livro 1 e vamos dar início ao livro 2, o caderno 2. E agora, como que funciona? A Pro geralmente grava assim. Eu vou falar como funciona para quem está chegando e para quem já estava, teve uma mudança aí que eu acho que vai ser legal. Vamos lá conversar sobre? Então, eu gravo geralmente a explicação e dou um período para ser feito de uma semana. Na semana seguinte, eu venho com a resposta e vocês conferem de vocês com a correção feita, né? Só que agora, desse dia, eu vou fazer assim. Eu vou gravar. No mesmo momento, vocês vão dar pause, vão responder e depois a gente continua com a discussão. Você já vê se está certo, se não está certo, o que tem que melhorar. Mas eu vou pedir um favor para vocês. Quando tiver pergunta, pause, responde, depois dá enter. A intenção é o quê? Acabou a videoaula? Acabou a lição junto. Nós conversamos em todos os grupos, fez ali um cronograma de estudo. Então, vamos supor que hoje é o dia, eu vou gravar aula de ciências. Agora eu vou gravar ciências. E aí, é o dia de ciências. Vocês vão assistir, acabou a aula, acabou a atividade. Não ficam sobrecarregados, essa é a intenção, tá bom? Outra coisa, como que é o formato das aulas? Eu mostro para vocês na tela o livro. Vocês acompanham junto comigo o livro. Quando é resposta, eu mostro o livro do professor também. Quando tem muita leitura, que eu vejo que vai ficar um vídeo muito cansativo, eu procuro fazer uma apresentação no PowerPoint explicando o conteúdo, tá bom? E depois em casa vocês vão ler com atenção. Tem dúvida? Vai no vídeo de novo, que aí sana todas as dúvidas, tá bom? Mas o quê? Acho que os recados por enquanto são esses. No decorrer, tendo dúvida, vão me chamando nos grupos. Tem aí o grupo dos quarto ano, né? Tô nos 4 grupos. Também tô nos grupos do primeiro ano. Então, às vezes, vocês podem ver no YouTube, tem vídeo meu, tanto do primeiro quanto do quarto, tá bom? Vamos lá. Deus nos abençoe, abra nossa mente para que possamos entender, né? E que, se assim Deus permitir, que tudo volte ao normal quanto antes. Vamos lá? Bom, agora nós vamos começar a unidade 2 do caderno 2. E aí nós já começamos aí. Vamos ver se entende. Como ocorrem as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente? Meio ambiente vocês já aprenderam, não foi? Seres vivos e não vivos já. Vamos relembrar aqui um pouquinho. Mas veja bem, como que isso ocorre? Olha só, o livro traz aí uma imagem para vocês. Essa daqui, ó. Eu tenho tuiuiu, tenho peixe, tenho jacaré. O que eles têm em comum? Todos os três são carnívoros. Veja bem, o tuiuiu, os três não, né? O peixe também, o peixe come. Então, todos são aí carnívoros. Então, o tuiuiu tá comendo peixe. E o jacaré tá louco para comer tuiuiu. Olha só a relação dessa foto, né? E aí, logo abaixo, nós temos a segunda. Que tá ocorrendo o quê? Nós temos as capivaras. Elas não são carnívoras. Elas são da família do herbívoro. Elas comem ervas, plantas, frutas. Elas se alimentam da água, ali do matinho, das folhas. E aí elas também são devoradas pelos carnívoros. Então tudo isso faz parte do quê? De uma cadeia alimentar, que é o que nós vamos ver agora. Então, o capítulo 1 já começa com o quê? Cadeias e teias alimentares. Olha bem a foto aqui, uma cadeia alimentar do fundo do mar. E nós temos ali, o camarão foi comer os restos que tinha lá, das algas,
dos restos alimentares, os restos de peixes mesmo, que sobra lá, os resíduos, né? E aí ele foi devorado por um peixe maior do que ele, do camarão. Olha aqui, ó. E aí o que acontece? Tem um peixe maior que o outro peixe come ele. E aí vem um outro maior e come ele. Então isso faz parte do quê? De um ciclo, olha, de uma rede alimentar, que a Pro fez aqui uma apresentação para vocês. Vamos lá conversar sobre os livros? O que nós vamos ver? Então tá aqui. Hoje vai ser da página, da página 106 até a 114, tá bom? Então, cadeias e teias alimentares. O que seria a cadeia e teias alimentares? Quem faz isso? Todos os seres vivos. Dependem um dos outros para sobreviver. E a cadeia alimentar, essa rede de relação alimentar entre os seres vivos, ela tem o nome de cadeia alimentar, tá? E ela é o que? Ela é responsável pelo equilíbrio do meio ambiente, porque o meio ambiente depende dessa cadeia, porque ele mantém a continuidade das espécies e o ecossistema ajustado. Eu não posso ter muito de um predador e de outro não, porque daqui a pouco esse predador, que tem muito, come todo e ele vai precisar do quê? De se alimentar e não vai ter mais. Então, nós precisamos de um equilíbrio na natureza, de um equilíbrio no sistema, de um equilíbrio no nosso ambiente que vivemos também. E aí, eu trouxe aqui um outro exemplo. Fora do livro, tem um outro aqui que eu peguei. Então, nós temos aqui o produtor, que é a plantinha, que foi lá o primeiro consumidor. Então, ele foi lá, comeu a plantinha. E aí, ele foi devorado pelo segundo consumidor, o secundário, que é o sapo. Ele foi lá e comeu. Aí vem o consumidor terciário. Ele foi comer o sapo. Aí vem o outro. Esse acho que é um gavião, né? Falcão, gavião, eu não conheço muito. Que é o consumidor final. Que ele se alimentou dessa cobra, que era o terciário, virou consumidor final. E ele teve decomposição. A decomposição pode ser a fezes, pode ser a urina. O resto que sobrou da cobra. E ela vai ficar ali, que também, essa daqui, volta para a plantinha, vira uma cadeia. Por que nós não colocamos ali nas plantas em casa adubo? Então. E aí, nós vamos formalizar o conceito do ecossistema, tá? Tem lá no livro, tá na página. Vamos seguir a página para vocês olharem. A Pro acabou de explicar o 108, que é da cadeia alimentar. O ecossistema e o meio ambiente, é o que eu vou explicar agora, tá no 109, tá? Então, vamos lá. Então, vocês já viram, vamos relembrar um pouquinho, nós temos os seres vivos. Esses seres vivos têm o nome de bióticos, seres vivos. Quem são os seres vivos? Nós, seres humanos, cavalo, cachorro, peixe, planta. Tem ciclo vital. Interage entre si. Depende de outros seres vivos para se alimentar. Então, veja bem. Então, os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, produzem. As plantas também são. Por quê? Ela nasce, ela cresce, ela dá fruto, não é? Então, ela também é um ser vivo. E quais são os não vivos? O ar, a água, o solo, a rocha e a temperatura. E qual o nome deles? Abióticos. Então, nós temos bióticos e abióticos. Bióticos são seres vivos e abióticos são os não vivos. Nós temos isso aí, ó, na página 109, tá? Então, para não ler tudo isso, que eu fui para essa explicação, o qual eu sei que vocês já estudaram e vocês conhecem com certeza. Mais dúvidas, a gente sempre vai tirar. Então, vamos lá. E o ecossistema? O que consiste? O que ele é? Olha aqui, eu coloquei. É a interação dos dois, do biótico e da abiótico. Então, tá. Então, eu tenho os seres vivos e os elementos não vivos. Mas eles interagem entre si. Um precisa do outro. Isso é o ecossistema. O ecossistema é a interação desses dois. Precisa tanto ter os seres vivos como não vivos e a interação entre eles, tá bom? E eu tenho o ecossistema natural e o artificial. Em casa eu tenho o artificial, eu tenho um aquário.
E olha só, o exemplo do artificial. Olha só, deixa eu tirar minha foto aqui. Ele é construído pelo homem, que nem o açude. Eu tenho lá um rio e eu vou delimitar, vou fazer um açude. Ele deixa de ser natural, porque ele teve intervenção do homem, ele é construído pelo homem. Olha os exemplos que colocou aqui. Aquário, plantação. A plantação, o homem foi lá, plantou, o homem delimita, ele tira o que tá bom, o que não tá bom, ele que tá toda hora mexendo, então ele não tem todo o processo natural, ele é artificial. O açude, o aquário, eu tenho um aqui muito gostoso, muito bonito. Vocês gostam de aquário? E o natural? Bosque, floresta, deserto, prado, rios, oceanos, etc. Tudo que não tem intervenção do homem. Vamos recapitular por enquanto até aqui. Então, nós vimos que tem uma cadeia alimentar, o sistema, o ecossistema, o ambiente. Para ter um equilíbrio no meio ambiente, nós precisamos que tenha essa cadeia alimentar. Essa cadeia alimentar, cada um tem uma função. Vimos os seres vivos, que são todos aqueles que nascem, crescem, desenvolvem, produzem, que dependem um do outro, depende um do outro para estar ali, né? De elementos vivos. Aí nós temos os seres humanos, os animais, as plantas. Vimos os elementos não vivos, água, ar, solo, rocha, temperatura, que a interação desses dois se chama ecossistema. Que os seres vivos, eles têm o nome de bióticos e os não vivos de abióticos. Agora, vimos o ecossistema artificial, é aquele que é construído pelo homem, tem intervenção do homem. E o natural, que é da própria natureza. E agora, nós vamos ver o quê? O que vocês já conhecem, a fotossíntese. As plantas verdes, as águas, eles são seres autótrofos. Eles produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Falei que vocês já conheciam, mas que ia mudar um pouquinho. Por isso que eu tenho que fazer aqui vocês têm que relembrar um pouquinho para a gente ver essas novas palavras, né? Que nem nesse caso aqui, ó. Tá bom? Acho que eu passei quando apertei. Para que ocorra a fotossíntese, é preciso, além da energia luminosa, que seria o sol, o calor do sol, né? A luminosidade, precisa de água, sais minerais e o gás carbônico. Durante o processo da fotossíntese, a energia luminosa é absorvida pela clorofila, pigmento da cor verde da planta, e transformada em energia química, que é armazenada na forma de substância denominada glicose, um tipo de açúcar. Essas palavras eu peguei do livro, tá? E aí eu peguei aqui um exemplo da fotossíntese. Então, tá. Então, a fotossíntese ela vai receber a energia que vem da luz do sol, que vem do calor, vai receber o gás carbônico, vai receber a água, vai receber a glicose e vai fazer o quê? Produzir o gás oxigênio, que é o que nós respiramos. Nossa, parece um filtro. Então recebe as coisas, produz ali e manda para nós um ar limpo. Isso, por isso a necessidade de preservar aí o nosso meio ambiente. Aí eu peguei aqui ciclos do gás carbônico, o que vai aqui para a planta. Então, veja bem, eu tenho o caminhão, a usina, o fogo, a respiração nossa, da planta, tudo produz gás carbônico. Aí vem na planta, que produz o oxigênio, que transfere para nós, para os animais, para as plantas, para tudo, vem o oxigênio. Então, é um ciclo. Nós precisamos do oxigênio e a planta do gás carbônico. E aí eu resolvi fazer um outro exemplo aqui. Então, veja bem. Olha o ciclo aqui. Eu estou respirando, mandando o gás carbônico. Vai ser feita a fotossíntese da planta. Ela vai mandar o oxigênio, que eu vou respirar o oxigênio. Então, eu puxo o oxigênio, solto o gás carbônico, a planta
faz aí essa filtragem e manda o oxigênio, tá bom? Veja bem, na página 111, nessa página, já mostro aí também, o livro nos traz uma proposta de fazer um terrário artificial. Nós vamos construir um ecossistema artificial, tá? E aí eu peguei na internet alguns modelos para vocês não ficarem presos ao modelo que está no livro. Eu uma vez, eu não sei se vocês conhecem, né? Tem um museu chamado Catavento, eu gosto muito de ir lá. E lá no Catavento, uma vez estava tendo, e aí eu fiz, tipo esse daqui, ó. Não, era num pote pequeno assim. E fazia aí o terrário, tampa bem. Se vocês já foram lá no Catavento, deixa eu ver até se eu tenho uma imagem aqui. Bom, a vantagem de ter a internet a nosso favor é esse. Eu já consegui pegar o que eu queria falar. Olha só, quem já foi lá no Catavento, que é o museu que eu estava falando, já deve ter visto esse terrário aqui. Esse terrário aqui, ele foi lacrado em 2015. Quando eu fui lá, eu acho que eu fui em 2016 ou 2015. Eu sei que eu fui num período que não fazia muito tempo que tinham feito esse terrário. E aí eu fiz até a proposta com eles, eu, meu filho, minha cunhada, quem estava junto. E é muito bacana de entender. Olha só, foi lacrado em 15 de julho de 2015, porque as plantas estão vivas. Então, veja bem, faz parte da cadeia alimentar. Aqui tem minhoca, tem os bichinhos que vão lá atrás, faz bem para terra. Ela faz a minhoca, ela também faz as suas fezes, a urina, e cada túnel que ela faz, ela traz ventilação, então ela faz bem para a terra. Aí aqui, a planta soa, transpira, ela solta o oxigênio e como ela vai receber a água, o sol, ela tá lacrada pelo vidro. Aí vai aquecer e a água dela é o próprio suor dela, que vai voltar para ela. Olha como tá suada aqui, ó. É a água dela. Então, esse daqui é o projeto que vocês vão fazer. Deixa eu até voltar aqui para os modelinhos que eu achei na internet. Olha só. Aqui vocês podem fazer em pote de vidro, de coisas em conserva. Não tenho nada em casa. Vocês podem fazer numa garrafa PET. E aí, o que vocês vão precisar? O livro está explicando, olha. Um recipiente com tampa, uma pinça. A pinça não tem problema, a gente faz com o dedinho lá, porque é para plantar essa pinça. Um pedaço de pano ou algodão, pedrinhas lavadas e areia, terra de jardim peneirada, muda de planta diferente, pequeno porte, tipo bromélia, jiboia, avenca, musgo, o que vocês tiverem aí. Caracóis ou tatuzinho de jardim, vocês vão colocar alguns bichinhos lá, que é para fazer esse processo do ecossistema, tá? E aí tá explicando todo o procedimento. E aí nós vamos ter algumas perguntas, tá bom? A prova é lá no livro. Então, voltamos no livro. Então, aqui nós já falamos, ó, meio ambiente e os seres vivos. Então, olha só, tá falando da água, do solo, da luz, dos componentes, né, para os seres vivos. Então, é o que a Pro falou, o ecossistema, tá bom? Aqui, ó, tá falando do bióticos e abióticos. Bióticos são seres vivos e os seres não vivos. Ecossistema, aí nós vamos ter o ecossistema artificial e o natural, tudo o que nós conversamos. Olha o exemplo aqui. O aquário, ele é natural artificial. E aqui embaixo, olha. Esse daqui é natural artificial. E aí a primeira pergunta, nós vamos começar aí, ó. Componentes bióticos e componentes abióticos, que vocês estão vendo aí, nessa imagem. Porque olha aqui a pergunta. Observe a imagem de um ecossistema de lagoa e indique no quadro quais são os componentes bióticos e abióticos. O que é bióticos mesmo, Pro? Acabei de falar. Seres vivos.
E o abióticos? Não vivos. Muito bem, então vocês já sabem. Agora é só responder, vamos lá. Põe em pause e responda. Ok, já sei que vocês responderam. Vamos lá. Bióticos, o que nós vimos aí? As plantas e os peixes. São seres vivos. E os abióticos, o que nós analisamos aqui? Pedra e água. Tranquilo? Pro, até aí tá bom. Vamos ver mais. Ah, vocês vão acertar tudo. Vamos lá. Aqui, gente, é o terrário. Olha, tá explicando como fazer o terrário. Aí vamos para as perguntas. Após a construção do ecossistema artificial, responda as questões a seguir. Após, tá? Cite os componentes abióticos e bióticos do ecossistema que você construiu. Aí é com vocês. Os seres vivos e os componentes abióticos estão em constante interação. Considerando o ambiente do ecossistema construído, pense em uma interação que poderia ocorrer nele e escreva no espaço a seguir. Gente, tudo isso é da observação de vocês e de tudo que nós já conversamos, tá bom? A luz solar e a água são dois componentes abióticos muito importantes para a manutenção do ecossistema que vocês construíram. Proponha uma hipótese para explicar de onde virá a água para que os seres do ecossistema continuem sobrevivendo. A Pro já respondeu. Qual é a importância da luz solar para a sobrevivência das plantas e dos animais que vocês colocaram no ecossistema? Ok. Bom, vamos lá que eu vou falar. Geralmente eu falo o quê? É assim, o livro da sugestão. Se vocês colocarem diferente, está na mesma linha de raciocínio, pode deixar, tá bom? Então, o livro está como sugestão que vocês vão pôr aqui pedra, vão pôr areia, são componentes abióticos. E bióticos vai ser as plantas e os animaizinhos que vocês vão colocar. Como eu não sei como vocês vão colocar, vocês depois escrevem. Aqui no 2, vocês podem citar a alimentação dos animais, colocando o ecossistema e a relação deles das plantas e as raízes, porque assim, os animais, eles também vão se alimentar ali e eles também vão alimentar a planta, tá? Mas o que? Aqui, a hipótese, que é a transpiração da planta, a Pro já tinha até falado, né, já. E aqui, a importância da luz. A luz vai ser absorvida pela planta para que ocorra o quê? O que ela precisa para formar fotossíntese? Muito bem. Olha, eu acredito que com essa explicação vocês vão longe. Olha aqui, olha, da fotossíntese que eu falei, do autótrofos, que seria o quê? Os animais que produzem seu próprio alimento, né? Que são as algas e as plantas. E aqui está mostrando o exemplo das algas. Aí aqui, ó, um exemplo da fotossíntese, que ela recebe o gás carbônico e libera o oxigênio. E aí, vamos lá para mais pergunta. Que é o último aí, ó. Falei que era pouca pergunta? Foram quantas até agora? Foi aquele quadro e o terrário para vocês fazerem? Quase nada de pergunta? Então, vamos lá para essas perguntas aí. 1. Justifique a frase. A fotossíntese e a respiração são dois processos que se complementam? Sim ou não? Por quê? Justifica. 2. Explique a importância da energia solar para os seres vivos autótrofos. Qual é a importância da energia solar? Explica aí. De acordo com a imagem, como os animais aproveitam essa energia solar usada na fotossíntese? Como? Como que eles aproveitam? Dá pausa e responda. Então, olha só. Já responderam? 1. A fotossíntese e a respiração são dois processos que se completam? Sim, gente, olha lá. Ele manda o gás carbônico
que vai virar o gás oxigênio, ou seja, a respiração. Nossa, nós vamos inspirar, nós vamos fazer o quê? Vamos receber o oxigênio e soltar o gás carbônico. A planta é ao contrário, vai receber o gás carbônico e soltar o oxigênio. Então, olha só, o livro ele fala assim, que na fotossíntese a produção de glicose e de gás oxigênio, que esse aqui é usado na nossa respiração. E na respiração e na produção do gás carbônico é usado na fotossíntese. Entenderam? Então, um manda para o outro. Então, tá interligado. Explique a importância da energia solar para os seres vivos. Autótrofos. A energia solar é transformada em energia química durante a fotossíntese. Ela é importantíssima para a fotossíntese. De acordo com a imagem, como os animais aproveitam essa energia solar usada na fotossíntese? Veja bem. Na imagem, nós vimos que a planta recebe energia solar. E os animais? Olha só a pergunta. Como os animais aproveitam essa energia solar usada aí? Os animais aproveitam essa energia solar ao se alimentar das plantas e dos outros animais que, por sua vez, se alimentam das plantas. Então, as plantas fazem a fotossíntese, depende do sol, os animais dependem da planta, e aí é feita aquela cadeia para que tenha um bom equilíbrio. Por hoje eu deixei isso, eu ia dar mais, mas eu vi que aqui nós vamos começar como diferentes hábitos alimentares dos animais, então eu vou deixar para a próxima porque vai de uma vez só e fica num só raciocínio, tá bom? Então, por hoje é isso e espero que deu para entender. Faça a leitura minuciosa em casa, leia novamente. Se tiver dúvida, põe no vídeo. Continuou com dúvida, me chama, tá bom? Beijos, uma boa semana para vocês.